Bem-vindos a mais um episódio do nosso audiocast. E no tema de hoje, nós vamos explorar um dos momentos mais importantes para quem quer aprimorar as suas apostas, que é a análise pós-partida. Se você ainda não investe um tempo para analisar os jogos após o apito final, saiba que você pode estar perdendo grandes oportunidades de aprendizado e ajustes nas suas estratégias e metodologias. Hoje nós vamos falar sobre como esse tipo de análise pode te ajudar a entender seus erros, aprimorar suas estratégias e, no longo prazo, se tornar um apostador mais bem-sucedido. Prepare-se para anotar muitas dicas valiosas. Mas antes da gente dar início, você já sabe, deixa aquela curtida, não vai cair seu dedo, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito, ativa o sininho para receber notificação quando vídeos de altíssima qualidade, aulas que você não encontra aqui no YouTube, chegam e você já é notificado. Vamos dar início então, e por que fazer essa análise pós-partida? A análise pós-partida é um dos pilares para o desenvolvimento de um apostador. Imagina que ao final de cada jogo você tem uma chance de ouro de revisitar as suas decisões e avaliar o que deu certo e o que deu errado. Ao invés de você seguir direto para a próxima aposta, essa pausa para uma análise oferece alguns insights profundos que podem afiar a sua visão sobre o mercado e melhorar as suas estratégias. Por exemplo, ao rever as suas apostas anteriores, você pode descobrir padrões e identificar quando uma aposta foi mais emocional do que racional, ou se as suas previsões estavam bem embasadas. Além disso, é importante lembrar que nas apostas as variáveis são imensas. Lesões, clima, mudança de escalação e até fatores psicológicos dos jogadores podem acabar influenciando os resultados. E é exatamente a análise pós-partida que permite que você desmembre esses elementos e entenda qual deles teve mais peso no resultado. Dessa forma, você vai construindo um conhecimento que é seu, exclusivo, sobre cada time, cada campeonato, como que eles funcionam. Isso cria uma vantagem competitiva, pois você passa a conhecer as nuances que nem todos percebem. Agora que você entendeu a importância desse tipo de análise, vamos para o próximo passo a passo de como realizar uma avaliação completa e eficaz. Vamos lá, primeiro, eu preciso que você reveja as suas expectativas e comparações com relação ao resultado real. O primeiro passo é revisar o que você esperava do jogo e comparar com o que realmente aconteceu. Pergunte-se: por que você escolheu aquela aposta? Quais eram as informações que você tinha e que te levaram a essa conclusão? Analise, por exemplo, se você apostou em um time que foi o vencedor porque estava em uma boa sequência ou se foi pelos dados estatísticos que te indicavam um desempenho favorável daquela equipe. Depois de revisar essas expectativas, confronte-as com o que realmente aconteceu. Houve alguma surpresa? O time favorito teve um desempenho ruim? Talvez você fez uma entrada em uma quantidade mais elevada no over goals, mas o jogo acabou ficando muito travado. Esse tipo de reflexão permite que você identifique se sua leitura de jogo estava correta e se havia algo a mais que poderia ter sido levado em consideração. Em seguida, né, agora você vai fazer a parte de avaliação das estatísticas. Então, feito isso, você pode entrar nos dados concretos. Hoje em dia, nós temos uma abundância de estatísticas disponíveis e elas são ferramentas essenciais para entender o que se passou no jogo. Então, vá além do placar e analise números como posse de bola, finalizações, chutes a gol, escanteios, por exemplo. Essas métricas, elas revelam a dinâmica real da partida. Se um time teve muita posse de bola, mas não criou chances claras de gol, isso mostra, talvez, o favoritismo dele tenha sido exagerado. Além disso, comparar as estatísticas de uma partida específica com a média do time pode indicar se a partida foi uma exceção ou se um padrão começa a surgir.
Lembra que falamos sobre isso no projeto 10x, lá na nossa primeira etapa, tá? Suponha que um time geralmente faz muitos gols, mas na partida analisada teve poucas finalizações. Isso pode ser um alerta para reavaliar a forma como você analisa esse time em jogos futuros. Agora a gente vai passar aqui a considerar alguns fatores externos. Muitas vezes, o resultado de um jogo ele é afetado por fatores externos que não estavam nas análises iniciais. Por exemplo, algumas lesões de última hora, alguns problemas climáticos, quem trabalha, aposta em campeonatos como o da Rússia ou países nórdicos, possivelmente já viu uma aposta que você fez e num jogo que acabou nevando. Isso altera totalmente as considerações em relação à partida. Alterações na escalação da equipe em cima da hora e até mesmo questões psicológicas ou de motivação podem fazer toda a diferença. Por isso, revise o contexto da partida após o resultado. Talvez o campo estivesse molhado, que nem eu falei, neve, por exemplo, se você entra em campeonatos que nevam, né, um período do ano, dificultando o jogo para aqueles times que dependem às vezes da velocidade, ou talvez o técnico optou por poupar alguns jogadores para um próximo compromisso mais importante. Identificar essas influências ajuda a contextualizar a partida e a entender por que as coisas podem ter saído diferente do esperado. Agora a gente também precisa ver o feedback e a autoavaliação, né? Outro passo aqui importante é avaliar a sua própria análise. Se você percebe que errou ao avaliar a força de uma equipe ou ignorou uma estatística importante, anota isso para suas próximas apostas. A análise pós-partida, ela deve ser vista como um feedback pessoal. Cada erro é uma chance de aprendizado e é esse ciclo de ajuste e refinamento que vai fazer com que você se torne um apostador cada vez melhor. Nós falamos sobre isso lá nas etapas 5 e 6 do projeto 10x. Por isso que o projeto 10x ele tem uma sequência lógica, uma cadeia lógica de raciocínio e construção de metodologia. E essa parte ela é fundamental. Pergunte-se também sobre a sua própria disciplina durante o processo. Você manteve o plano de apostas ou se desviou dele por alguma empolgação ou até mesmo por uma frustração? O controle emocional ele é um aspecto chave das apostas e revisitar as suas decisões também envolve identificar se você estava totalmente racional ao colocar aquela aposta. E agora vamos para um exemplo prático, né, de análise pós-partida. Então, para ilustrar melhor, vamos usar esse exemplo aqui. Suponha que você apostou na vitória do time A contra o time B, por considerar o time A bem superior, com base nas suas últimas 5 vitórias. No entanto, o time A perdeu o jogo. Ao revisar a partida, você descobre que o time B jogou com uma formação defensiva totalmente inédita, né? Colocou lá 5 caras atrás, mais 4 no meio de campo e colocou um atacante apenas na frente. E conseguiu neutralizar o ataque do time A. Além disso, o clima estava chuvoso, o que dificultou a mobilidade, a velocidade e beneficiou o estilo defensivo do time B. Com essas informações em mãos, você começa a entender que as condições de campo e a estratégia defensiva fizeram a diferença. Esse aprendizado te alerta para no futuro não focar apenas nas vitórias recentes de um time, mas também em como ele se adapta a diferentes estilos de jogo e condições de campo. Outro ponto fundamental é documentar as suas análises para usar no futuro. Mantenha um registro das suas apostas com detalhes sobre as suas previsões, o resultado e as principais lições aprendidas. Isso ajuda a construir um histórico que permite observar padrões com o tempo. Por exemplo, após um tempo documentado, você pode perceber que tem mais sucesso em ligas onde conhece melhor os times e os jogadores, mas em campeonatos mais desconhecidos, as suas análises são mais inconsistentes, com mais variância. Esse tipo de análise ajuda a refinar o seu foco e a se tornar mais assertivo. E então acredito aqui que eu tenha conseguido passar bem a mensagem dessa parte da análise pós-partida, a importância de você ser mais analítico. Então, aqui para finalizar, vale lembrar que a análise pós-partida ela é essencial
para transformar as apostas em uma atividade rentável e sustentável. Os melhores apostadores não são aqueles que confiam apenas na sorte, mas sim os que são mais estratégicos e analíticos em suas decisões. Ao revisar cada aposta e aprender com cada partida, você constrói uma base sólida para melhorar continuamente. Então, ao invés de apenas seguir para a próxima entrada, dedique um tempo para avaliar os jogos que já terminaram. Esse investimento de tempo ele vai ser recompensado com uma visão mais clara e uma tomada de decisão mais precisa. E não esqueça, todo grande apostador já foi iniciante. É a prática, a análise e o ajuste constante que os levam ao sucesso. Esse foi nosso episódio de hoje sobre análise pós-partida. Espero que você tenha se inspirado a revisar cada vez mais as suas apostas e a entender os jogos com mais profundidade. Eu te peço então para compartilhar as suas experiências aqui nos comentários. Diga se você já fez a pós-análise, como que você faz para que a gente possa te ajudar a crescer no mundo das apostas. Até o nosso próximo episódio, Sniper.